Bom dia a todos, paz do Senhor. Meu nome é Antônio Musaki, eu venho de Angola e como temos a distância prevista por lei, a máscara pode ser suspensa por enquanto. Apesar de ser crime, não é? Não sei, aqui em Angola é crime ficar sem máscara. E é caso de polícia, de autoridades militares. Como eu sempre digo que em Angola a luta da Covid é luta dos militares, com armas e tanques. Deus seja louvado. Como disse, eu sou de Angola, eu sou pastor pela graça de Deus e também pelo ministério de meu pai, que sempre me ajudou, me discipulou, me fez pastor, me fez discípulo, seguidor de Jesus Cristo. E pelo caminho Deus me deu outras pessoas que têm caminhado juntos para engrandecer o nome de Deus. Eu trabalho com a Igreja Presbiteriana, onde sou pastor há sensivelmente 24 anos, e com a Aliança Evangélica de Angola, também uma associação de igrejas evangélicas que existe há 47 anos para servir a Deus, promovendo unidade, trabalhando juntos para fazer Cristo presente na nossa nação, e estou lá como diretor executivo desta organização há 12 anos já, e tenho trabalhado na área de formação de quadros, promovendo educação para a transformação da sociedade, a edificação da igreja também. E nesses 21 anos, junto com o pastor Anacleto e a sua esposa, a irmã Adili, temos nos empenhado a formar jovens de vários países africanos para servirem o reino de Deus nos seus respectivos países. E essa jornada tem produzido muitos frutos para a glória de Deus, tem abençoado igrejas, famílias, tem abençoado várias nações lá em África e principalmente a Angola. Quando falamos de África, algumas pessoas têm a ideia de ser um único lugar só, mas são vários lugares, na verdade, do continente africano. Nós somos hoje 56 países diferentes, com línguas diferentes, línguas africanas, e também diversas línguas do colonizador, entre o português, como no nosso caso, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé, foram colônias portuguesas, juntamente com Brasil e outros lugares, e tem o francês e o inglês também nos países onde os franceses e ingleses colonizaram, e um único país que foi colonizado pela Espanha, que é a Guiné Equatorial, onde se fala o espanhol. Angola hoje, podemos dizer, de uma forma geral, é um país cristão. Quando falamos do junta todos, né? Católicos, protestantes e diversos ramos, mas somos do ramo protestantes evangélicos sensivelmente 38% a 40%, e Deus tem abençoado muito, e a igreja tem crescido para a glória de Deus, com os desafios próprios da missão de Deus, como em qualquer outro lugar onde não é fácil servir a Deus, onde tem que passar por algumas experiências que algumas pessoas só leram em livros, viram nos filmes, mas nunca viveram uma experiência, por exemplo, de ser preso, como aqui, né? Você está pregado, de repente você
de repente você é abordado e é levado para a penitenciária sem julgamento, só pelo facto de você estar a pregar num lugar público, anunciando o Evangelho de Cristo. E eu louvo a Deus porque tive essa experiência em 2009, pregando num culto, no ar livre, debaixo de uma mangueira, numa cidade, uma vila pequena chamada Caxito, hoje é capital de uma província. Mas Deus nos livrou, nos abençoou e hoje trabalho lá. Cresci neste lugar, conseguimos plantar uma igreja lá, conseguimos criar condições para dar oportunidade a mais de 200 crianças para aprenderem a ler e a escrever e poderem ser úteis para a sociedade. Nós estamos em tempo de pandemia, Covid-19, desde o início do ano. Eu lembro que estive aqui em março de 2020, no Brasil. Depois de um período meu de formação, fui para Angola e nunca mais voltei. Deus me deu a oportunidade de voltar agora, porque temos estado praticamente em estado de emergência, estado de calamidade, de uma forma permanente, não só lá, mas aqui também em muitos outros lugares, lutando contra a Covid-19, que tem ceifado vidas, mas temos glorificado a Deus em meio a essa situação difícil, em meio a todas essas circunstâncias provocadas pela Covid-19. Podemos louvar e engrandecer o nome de Deus porque Ele permite, Ele deixa que essas coisas aconteçam, só Ele sabe porquê, mas nós temos uma ideia vaga, uma ideia insignificante de que em todas essas coisas Deus é glorificado, em todas essas coisas o nome do Senhor é exaltado. E no final dessa fala, antes de lermos o texto da palavra de Deus, eu gostaria de fazer 3 pedidos de oração. O primeiro, orar para que a obra de Deus continue a crescer em Angola, apesar de todos os desafios que existem, são vários. Orar para que as eleições gerais que vão acontecer no próximo ano, daqui, vamos dizer, a sensivelmente 11 meses, agosto, terceira semana de agosto de 2022, vai ter eleições gerais em Angola para eleger um novo presidente, um novo parlamento, um novo governo. O sistema eleitoral em Angola ele é diferente do Brasil, onde é eleito o presidente e também é eleito o governo e o Senado ou a Assembleia, o Parlamento. Em Angola é uma única eleição. Você elege, você escolhe um partido, se esse partido vencer a eleição, esse partido indica o presidente, indica os deputados e assim sucessivamente. É um sistema diferente daqui. Eu não sei se o de lá é melhor, se o daqui é melhor, mas o pior é que todos são corruptos e todos não servem enquanto não compreenderem que são chamados para servir Deus através do seu povo por meio de um sistema chamado governo. Esse é o meu entendimento. Não sei o seu, mas você é livre de julgar o que é bom, o que não é bom. Mas por conta disso tudo e pela cidadania, enquanto cidadãos de um determinado país, somos chamados, feliz ou infelizmente, a ser parte desses processos, porque nós somos parte de um Estado, uma nação, onde temos responsabilidades cívicas, para além de nossas responsabilidades cristãs, que chamam-nos à oração permanentemente, chamam-nos a estar na brecha
para orar a favor de todas as autoridades, todos que estão investidos de autoridade, para que conheçam a verdade de Deus e assim Deus seja glorificado. A minha terceira solicitação, meu pedido de oração, nessa semana que começa hoje, dia 24, 25 e 26, a igreja local onde eu sou pastor vai realizar a sua 5ª conferência missionária, Missões, um desafio permanente. É uma conferência que temos vindo a realizar de tempo em tempo e agora vai na sua 5ª edição e vai ser nessa semana de 24 a 26 de setembro. Eu peço que você possa lembrar na sua agenda devocional de oração, orar para que Deus possa abençoar os pregadores que vão estar nessa conferência, ministrando a palavra de Deus, para que Deus abençoe todos que vão participar, para que Deus possa desafiar corações à obra missionária nas suas mais diversas áreas da missão de Deus. Eu vou pedir que o irmão fique de pé, vamos orar para lermos juntos a Escritura Sagrada. Pai, nós te damos graças nesta manhã, porque Tu és Deus, grande é o Teu nome, o Senhor é digno de honra, de glória, louvor e adoração. O Senhor é santo, justo e poderoso. O Senhor nos chama para sermos adoradores, verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Nesta manhã, ó Deus, nós temos estado aqui a louvar, a cantar, a exaltar o Seu nome, a bendizer o nome do Senhor. E agora, Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, com a Sua presença, Senhor, permanentemente. E ensine-nos, ó Deus, através do texto da palavra que nós vamos ler, ó Deus, na Escritura Santa. E pedimos que o Teu Espírito Santo, o nosso Deus e nosso Pai, venha ministrar ao nosso coração a Tua verdade, Senhor, para que possamos ser edificados, instruídos, corrigidos, ó Deus, orientados para sermos, ó Deus, úteis à Tua igreja, ao Teu reino, à Tua missão, ó Deus, sermos úteis também ao ministério aonde o Senhor tem chamado cada um de nós. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam somente ao Seu nome, nos céus e na terra. E por Jesus Cristo, Senhor e Salvador, nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos ler rapidamente a palavra de Deus. Eu preciso fazer recurso aos meus óculos para poder ler juntamente com os irmãos a palavra de Deus. Nós estamos no segundo livro, Êxodo, no capítulo 17. Capítulo 17 do livro de Êxodos. Êxodo é o segundo livro, foi atribuído a Moisés. E o texto que nós vamos ler, de 1 a 7 do capítulo 17, diz assim a palavra de Deus: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito
para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nesses poucos minutos que Deus nos dá pela sua graça, eu quero refletir convosco esse texto sobre o tema servindo e obedecendo Deus em tempo de crise. Servindo e obedecendo Deus em tempo de crise. No capítulo 14, Deus vai livrar o seu povo. Deus livra o povo de Israel para que, como Deus diz a Moisés, vai e diga a Faraó para que ele deixe o meu povo ir, para que o meu povo possa me servir. Para servir a Deus. Este era o propósito pelo qual Deus livrou o seu povo da mão de Faraó. Outras coisas poderiam ser feitas, mas debaixo da orientação, adorar ao Senhor. No capítulo 15, Deus mostra ao povo como Ele estaria presente em todos os momentos, em toda a jornada, até que chegassem à terra prometida. E durante o tempo na terra, Deus estaria com seu povo. Deus vai provar isso quando dá água de Mara para o seu povo, águas salgadas, impróprias para o consumo. Deus mostrou a Moisés, Deus orientou a Moisés, e Moisés fez com que Deus cumprisse a sua palavra, transformando aquela água em água potável, água para o consumo humano, e assim aconteceu. Deus traz o maná, Deus traz a carne que eles precisavam, que lhes dava saudades das grandes panelas de carne lá no Egito. Deus começa a trazer isso para o seu povo de forma milagrosa, para mostrar ao povo que Ele estaria presente durante a jornada, Ele estaria presente em todo o tempo e nada lhes faltaria. A ideia do Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que David vai trazer no Salmo 23, está presente lá. Mas parece que o povo não compreende essa realidade da presença de Deus o tempo todo, da graça, bondade e a paternidade de Deus, o Pai que supre a necessidade da família o tempo todo, dos filhos, Deus que está presente. Aqui no texto que nós acabamos de ler, na jornada o povo tem falta de água, segundo o texto.
E o povo não fez senão murmurar contra o Senhor e questionar a Moisés. Encontramos várias perguntas aqui no texto. Por que nos tiraste do Egito, onde nós tínhamos tudo? A água nunca foi problema, a água nunca faltou para nós, para os nossos filhos e para o nosso gado. Agora tu nos trazes num lugar onde não tem água para que nós morramos? Por que você fez isso conosco? A primeira ideia aqui é a ideia de falta de entendimento do poder de Deus, falta de confiança no Deus que o povo servia. E este não é problema só daquele povo, é problema de todos os povos, é nosso problema. É teu problema, é meu problema nos dias de hoje. Esse tempo aqui, em que a água falta, é um tempo de crise. Pode ser que você não entenda perfeitamente e não sinta no coração essa ideia do povo de Israel de faltar a água. Alguém já teve falta de água aqui? Oh, glória a Deus. Aleluia. Você já faltou água? Já teve falta de água? Eu já tive, até para lavar a cara, não teve. O pastor Anacleto e a irmã dele, eles estão a olhar para mim, eu sou o pastor Mussac. Que saudade daquele tempo que tem que tomar o banho com uma caneca, despejando e a água não chega, tem que guardar para o banho de amanhã. Não é fácil faltar a água. Tem lugares que é comum faltar água. Faz parte da vida faltar água. Esse povo aqui só faltou água num período. E já reclamaram bastante. Esse povo reclamou com Deus, murmurou, reclamou com Moisés. Fez tudo que tinha no seu coração para fazer. E falou tudo que devia falar. Mas o texto mostra a tranquilidade de Moisés enquanto líder. Ele dialoga com o povo. E aqui duas colocações, duas lições, digamos. Não somos chamados para murmurar com a liderança. E muito menos com Deus. Nós somos chamados para adoração. Aleluia. Porque é o que Deus disse a Moisés: vai e diga a Faraó para que deixe o meu povo, para que vá e me faça o quê? Me adore. E essa ideia de adoração, entendo aqui, que foi esquecida pelo povo. E quando surge essa crise, esse momento difícil, o povo esquece que foi chamado para uma missão. Servir a Deus através da adoração. E essa é a missão. Porque o pregar, o ensinar, o discipular, ele vem depois que tenhamos o entendimento de que nós somos chamados para adorar. E esse Deus a quem nós adoramos é o mesmo que queremos dizer aos outros para que venham e adorem o mesmo Deus. Vinde e adoremos o meu Deus, o seu Deus, o Deus que me chamou para a adoração, para a glorificação, para a exaltação. E essa ideia é esquecida aqui, mas Deus vai lembrar. Então somos chamados para adoração, serviço a Deus. Na sua primeira crise, você não pense em outras pessoas. Não pense em buscar solução num outro lugar. Pense em Deus. Olhe para Deus. Fale com Deus. Busque a presença de Deus.
Aleluia. Na minha igreja é assim. O povo murmura muito. Ah, mas esse pastor Musaki também está aqui há 20 anos, não faz nada, as coisas não mudam. Essa igreja é a mesma desde que ele é pastor. Aqui não sei, em outros lugares também não sei, mas na minha é assim. Aqui é muita bênção, ninguém murmura, glória a Deus. Vamos falar com Deus. Ao líder é chamada a tranquilidade. O sentido da sua missão, para que Deus te chamou, é para conduzir o seu povo. Então, em tempo de crise, você que está na liderança, você tem uma maior responsabilidade. Trazer respostas, trazer soluções. E Deus vai falar com Moisés. Moisés, vamos resolver o problema, fique tranquilo. Por que Deus fala isso para Moisés? Porque Moisés vai e diz para Deus, Senhor, a culpa é sua, eu vou morrer apedrejado, o Senhor faça alguma coisa. Se o Senhor não fizer nada, eu morro. Eu tenho filhos, eu não quero deixar os meus filhos. Quando lembro de filhos, no tempo da perseguição, no tempo da clandestinidade da pregação do Evangelho, nos anos 60, meu pai foi falar com um colega e disse, olha, eu penso que nós devemos organizar cultos de louvor a Deus, evangelização e discipulado nas nossas casas e de casa em casa, como fazia a igreja de Atos. O colega dele disse, Neves, você ainda é jovem, você não tem filhos, você não sabe o que é morrer e deixar os filhos. E ele disse, sim, o Senhor também não sabe o que é ser chamado para servir em tempos difíceis. E eu só estou a querer obedecer a Deus. Sempre tememos deixar os nossos filhos. Sempre tememos deixar os nossos filhos. Um dia, pastor Anacleto deve lembrar, nós estávamos no mesmo avião do Brasil para Angola. Depois que decolamos de São Paulo, uns 10, 15 minutos depois, começou a tribulação no avião e nós percebíamos como tivesse alguma força cá para a terra tentando puxar o avião para baixo por cerca de 1 hora. E todo mundo no avião gritava, ai os meus filhos, ai os meus filhos. Ninguém temia pela sua própria vida, só pela vida dos seus filhos. Mas nós estávamos em risco. Pessoas desmaiaram. Quando nós chegamos em Luanda, nós encontramos já várias ambulâncias para levar as pessoas que tinham desmaiado e não recuperaram durante o voo, tiveram que parar no hospital. E lembro também que as mulheres, desculpe as mulheres aqui, não, nada contra vocês, mas eu gosto de falar isso para pedir que as mulheres amem mais os seus maridos. Aleluia. Sabe, as mulheres só gritavam toda, ai os meus filhos. E eu perguntava, mas essas mulheres têm filhos, não têm maridos? Coitado deles, ninguém pensa neles, ninguém fala neles, ninguém diz, ai o meu amado, o meu marido, ai o meu amor, ele vai ficar com quem? As mulheres só choravam pelos filhos. Ai os meus filhos, ai meu Deus, os meus filhos. Não ouvi, até eu nunca ouvi pessoas, quando acontece com as mulheres, só pensa nos filhos, pensem também em nós, os maridos, pensa no teu marido. Aleluia. Foi um momento terrível. Nós tínhamos plena convicção que aquele avião não chegaria no seu destino. Mas tínhamos também certeza que se assim acontecesse, iríamos para o Senhor. Pelo menos eu e o pastor Anacleto tínhamos essa certeza. E oramos o tempo todo no avião que Deus pudesse intervir. E chegamos em paz. São experiências da missão, irmãos.
experiências da missão, terríveis. E quando você lembra hoje, parece que é hoje que isso está a acontecer. Então Deus fala com Moisés. Moisés reclama também com Deus, porque é Deus que lhe manda na missão. Senhor, faça alguma coisa. Eu não consigo, no meio dessa crise, faltar a água para esse povo, para os seus filhos e para o seu gado. Senhor, eles estão prestes a apedrejar-me. Faça alguma coisa, Senhor. E Deus disse, está bem. Venha, eu estarei à sua frente. Mas não venha sozinho. Venha com outros líderes. Escolha, selecione entre os anciãos de Israel alguns para que venham consigo. Eu estarei diante de si. Qual é a lição? O líder tem que confiar também em Deus para poder ser a resposta dos problemas do povo. A segunda lição, o líder não pode caminhar sozinho. Não, aqui sou eu que falo, sou eu que mando, sou eu que sei, sou... Não, você não sabe nada, você não faz nada. Faça como o meu pai, pelo menos teve um filho para ser discípulo. E outros, aleluia. Mas estou aqui para contar testemunho. Que aquele homem, depois de quase 45 anos de ministério pastoral, não andou sozinho. Deixou uma semente. E o evangelho vai continuar. Aleluia. Não ande sozinho, porque senão o evangelho não vai continuar. Como diz a minha professora, ela é brasileira, lá de Brasília, a professora Elzi, nós somos morríveis. Ô moçaque, nós somos morríveis. Tenha discípulos. O líder precisa ter discípulos, precisa ter companheiros, precisa ter colegas com quem caminha. Meu amigo David Cornfield é brasileiro, você deve conhecer. Comentarista da Bíblia do Discipulado, a mais recente que foi lançada. Ele trabalha com a CIPAL, servindo pastores e líderes. Um missionário americano, serviu muitos anos aqui no Brasil. Ele sempre diz que o pastor não deve andar sozinho. E ele criou o slogan, sozinho não, juntos sim. O líder tem que andar com outras pessoas. O líder não pode caminhar sozinho. Porque se tropeçar, se falhar, se Deus lhe chamar, se envelhecer, se acontecer alguma crise, tudo fica estragado. Aleluia. Então Deus mostra aqui a Moisés, venha, mas acompanhe-se com outras pessoas para que aprendam como eu ajo com o meu povo, como eu faço, o que eu faço com vocês, para que eles sejam testemunhas, para que amanhã eles saibam como eu faço, quais são as minhas exigências, qual é a minha norma, qual é a minha lei. Aleluia. E nós temos que estar prontos a ser discípulos. Se você for chamado para ser discípulo, sinta-se agraciado, é uma bênção. Houve uma altura que chegaram 3 jovens, vindos de uma gangue de marginais. Eles começaram a frequentar a nossa igreja. Depois do culto eu levava eles para a minha casa. E as irmãs da igreja, pastor, esses meninos são bandidos, eles são altamente perigosos, eles querem conhecer a sua casa, depois vão assaltar. Disse, deixa assaltar. Mas eles vieram para a nossa igreja. Deus chamou-lhes para a nossa igreja. E eu conversava com eles, depois levava eles para um restaurante, comer, conversar, orar com eles. Depois de 2 anos, os 3, assim como que numa única voz disseram, pastor, nós queremos estudar teologia, nós queremos servir a Deus. Aleluia. Manda os 3 para a escola de teologia. Manda os 3 para se formarem, para serem obreiros. E hoje são pastores.
Um veio para o Brasil, está em Londrina, para fazer mestrado em liderança cristã. Outro, hoje mesmo, falei com ele, nós temos um projeto de formação. Ele foi para a África do Sul para fazer um mestrado em missiologia. E o terceiro continua lá pastoreando uma igreja. Se você aceitar ser discípulo, você só vai ser abençoado. Ser humilde. Quando o seu pastor te convidar, João, Pedro, Carlos, você me acompanha. Acompanha, você não sabe o que vai acontecer. Em que Congo a minha língua diz que vou mbutakutelele, kadiambo kenediau kukima kakuvana. Ou seja, glória a Deus, aleluia. Ou seja, quando o mais velho chama, um líder chama, ou ele vai te dar alguma coisa, ou ele tem uma palavra para te dizer. Seja obediente. E finalmente Moisés foi com os homens, as pessoas que ele selecionou, e Deus disse, para aqui. Nessa rocha tem água. Bata na rocha que você terá água para todo o seu povo, para os seus filhos e para o seu gado. Aleluia. Em tempo de crise, falta de água, Moisés ainda assim acreditou. E ele disse, sim, se o Senhor disse, eu vou servir, eu vou obedecer, porque Ele vai abençoar, Ele vai fazer, Ele vai glorificar o seu nome. E no final do texto, diz a Bíblia que teve água bastante. A crise chegou ao fim, a crise de água. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos. Esses discípulos precisavam ver a grandeza e o poder de Deus e aprender também. Ninguém faz se primeiro não aprender. Todos nós precisamos aprender primeiro para depois fazer. Aleluia. E o texto diz que Moisés se alegrou e colocou o nome de Massá e Meribá naquele lugar. Por causa da contenda dos filhos de Israel e por terem tentado ao Senhor. Não tente ao Senhor, seja somente obediente para servir, mesmo em tempo de crise. Há 3 dias recebi uma mensagem de uma irmã no meu WhatsApp. Ele disse, pastor, por que Deus permite que as pessoas sofram tanto, sejam enganadas e abandonadas? Eu não entendi. Só entendi depois que percebi que o casamento da irmã estava em crise. E eu respondi longamente com vários textos, entre tentação, entre provação, enfim, vários textos. E eu disse, olha, continue na presença de Deus, como vai dizer Paulo em Filipenses 4, que todas as suas angústias, aflições, ansiedades sejam conhecidas por Deus por meio de oração. E Ele é justo e fiel para atender conforme o seu querer. E Moisés vai mostrar ao povo que, afinal, Deus está conosco. Aleluia. E ele disse, mas está ou não está? Vocês pensaram o quê? Que Deus não estava? Deus está. Porque o povo ficou cocheando entre o Deus estar no nosso meio e o Deus não estar no nosso meio. Que Deus abençoe você, abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, a sua igreja, a nossa igreja, a igreja do Senhor seja abençoada. Deus nos chama para servirmos a Ele e sermos obedientes em tempos de crise. E no tempo que nós vivemos, no mundo todo, no tempo da pandemia do Covid-19, um tempo tão difícil, nós murmuramos tanto, reclamamos
tanto, reclamamos sobre os governantes, prefeitos, governadores e presidentes. Eles não podem fazer nada, coitado deles. Como dizia meu professor, miseráveis pecadores, não podem nada, são limitados. Aleluia. São limitados, não podem nada. Mas nós temos alguém que pode. Nós temos alguém que pode. Nesse tempo da Covid-19, eu gosto de acompanhar vários noticiários do Brasil. Porque tem aqui o pastor Anacleto e a irmã Edili, eu quero saber o que está acontecendo com eles. E com outros irmãos, nossos amigos. Tenho meus colegas aqui, eu tenho estado a estudar, estou fazendo um doutorado em teologia, e por isso tive essa semana a aula, e depois de quase 2 meses, 2 anos, voltei agora para ter aulas para o fim do meu curso. Tenho muitos colegas e professores, tenho meu filho e muitos jovens da nossa igreja que estudam aqui em várias cidades. Eu quero saber o que acontece. E a gente se angustiava quando via a crise da falta de leitos nos hospitais para internar pessoas gravemente afetadas com o vírus da Covid, que precisam ser entubadas, não há vagas, não se pode fazer nada, e o povo reclama com os governantes, o povo xinga de tudo, mas o povo se esquece que esses miseráveis pecadores, coitados, chamados governantes, não só no Brasil, mas no mundo todo, nada podem. Nada podem. Nós temos alguém acima de todas as pessoas. Nós temos o Senhor, nós temos um Deus, o Senhor que pode, até da rocha Ele tira água para o seu povo. É nele que deve estar a nossa maior confiança em todos os momentos de crise. Crise no lar, você tem o Senhor. Crise na família, você tem o Senhor. Crise na empresa, tem o Senhor. Crise na igreja, nós temos o Senhor. Crise no país, nós temos o Senhor. E em tempo de crise, ainda assim, somos chamados para servir. Vamos servir. Vamos evangelizar em tempo de crise. As pessoas precisam mais de Deus em tempo de crise do que quando sabem que eles andam de limusine. Quando souber que mesmo andando de limusine vão ser infectados com Covid-19 e não podem fazer nada, é hora de saber que tem um Jesus. Aleluia. Tem um Jesus. Vamos discipular. Que Deus nos ajude, que possamos ser capazes de, em tempo de crise, não só essa que vivemos do Covid, mas em qualquer outra crise, nós possamos ser capazes de servir e obedecer ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça, que o Senhor nos fortaleça e edifique a sua igreja, para a glória do seu nome. Amém.